todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar sobre ditado, agora com subdivisão em dois tempos. Então, até então, como a gente já havia fazendo, a gente fez um ditado com divisão em um tempo. Então, aqui o tamanho da grade, né, tava, né, 1/4. E aí a gente fez alguns exercícios, né, marcando 1, 2, 3, 4, né, e aí e aí fazia, né, os solfejos, os ditados, ok. Agora, a gente fez com 2 notas, né, então vocês fizeram alguns. Aí agora a gente vai fazer com a subdivisão em dois tempos. Então, o tamanho da grade ser 1/8. Até comentei isso, né, em algumas aulas. Então, qual a ideia? Em vez de ter 1, 2, 3, 4 no metrônomo, ou se for do compasso, que seja, você tem 1E, 2E, 3E, 4E. Por que eu só estou instalando o dedo, pode bater palma, qualquer coisa, no 1, no 2, no 3 e no 4, né? Porque é assim, né? Então, se eu colocar aqui uma velocidade qualquer e colocar para marcar o metrônomo, né? Sei lá, 55, uma velocidade lenta. O metrônomo ele vai me dar 1, 2, 3, 4. E o E é por minha conta, né? Isso que eu estou falando não é nenhuma novidade, mas não custa nada colocar aqui para a gente ouvir. Se eu colocar 8 notas seguidas aqui, né, no piano, e eu pedir a ele para ele tocar o que foi colocado, então vai ficar 1E2E3E4E 1E2E3E4E. E aí a gente vai trabalhar como um exercício, né? A gente vai trabalhar em função disso, né? Em função desse E, né? Então, pra gente criar um método aqui, né? Para não ficar uma coisa, então a gente vai trabalhar com essa subdivisão, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, por exemplo, eu tenho dois exemplos prontos, né? E aí como escrever isso, né? Então vamos ouvir o primeiro, né? Ah, sim, claro, eu esqueci uma coisa muito importante, perdão. E até então a gente estava vendo com 5 notas. Como a gente já fez solfejo, a gente vai agora trabalhar o ditado com essas 5 notas. Ele sempre, pelo menos a título de progressão, né? Para não ficar uma coisa tão difícil, a gente sempre vai começar na primeira nota. A gente vai trabalhar então ele com 5 notas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sempre Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. A primeira nota sempre vai ser o Dó, né? E aí a gente vai trabalhar com graus conjuntos, ou seja, sem o dar salto. Do Dó ele não pode ir para o Mi, nem para o Fá, nem para o Dó, ele tem que ir ou pro de cima ou pro de baixo, né? Isso é o grau conjunto, né? Quer dizer, eu tô no Ré, a próxima nota vai ser o Mi ou vai ser o Dó. Então, se ficar mais grave, mais agudo é o Mi, se ficar mais grave é o Dó. Sempre assim. Então, vamos lá. A primeira nota do exercício vai ser o Dó, né? Então, a gente vai sempre cantar. Vai sempre trabalhar com essas notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sempre essas 5 notas. Já fizemos alguns exercícios com isso. E agora, a ideia do ditado é, obviamente, a gente ouvir essas notas, tá bom? Então, por enquanto, né, numa coisa progressiva, ela nunca vai dar salto e sempre vai começar, quer dizer, vai começar o do primeiro ou do quinto, né, porque pode começar no agudo. Você vai ouvir bem. Então, então vamos lá, vamos ouvir o primeiro exercício, né? E agora com subdivisão do tempo em dois, a gente já está cantando isso como solfejo, né? Então vamos lá, ó. Então, a primeira nota eu sei que é um dó. Dó. E aí, ó, ela ficou aguda, dó, então já sei que é o ré, ré, né? Porque não tá valendo salto por enquanto. Depois, agudo, 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 mi, fá, sol. Aí sol repete 3 vezes, sol, sol, sol. Ficou grave, 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 grave. Então, né? Como que fica? Aí a ideia, eu estou fazendo aqui o passo a passo, simulando o que vocês fariam para o ditado, né? Então, ó, primeiro, aí você pode pegar aqui um rascunho, né? E ir anotando
Ó, por exemplo, o que que eu ouvi até agora? Dó na sequência, Ré, Mi, se eu não me engano é isso, eu vou conferir. Fá, Sol, 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 foi 3 vezes, né? Vamos ouvir de novo, ó. E aí teve uma pausa, aí você pode anotar aqui, isso é uma espécie de rascunho, né? Pausa. Né? Ó, voltar do Sol, Sol, Sol. Sol, Sol, Sol. Pausa, pausa. Mi, Ré, Dó. Né? Sol, aí depois ele fez Fá, pausa. Vamos supor que ainda não saiba o que que é. Mi, Ré, Dó. Ó, aqui eu já conto quantas notas tem. Se você pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó. Por exemplo, você ó, tem 11 notas. Isso sem você saber, né? E 2 pausas. Né? Aí, outra coisa que você pode contar aqui é quantos cliques tem, né? Quantos metrônomos tem, ou quantos compassos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tem 8 tempos, quer dizer, se tiver em 4x4, eu vou ter 2 compassos. Só aí, ó, isso antes de você fazer o exercício, você já tem alguns detalhes aí. Né? Agora você pode ir vendo, eu estou fazendo bem devagar, né? Simulando, ó. Ó, o Dó e o Ré, ele durou um tempo, ó. Ele começou junto com o clique e ele não teve pausa. Se você ouvir, ele... a nota se manteve, ó. Dó, é diferente de Dó, Ré, que ela interrompe, né? Eu sei que isso é um pouco difícil, principalmente para quem está começando, tá? Mas vamos lá. Então, ó, o Dó e o Ré, eu já sei que vai demorar um tempo. Então, tá certo isso? Não. Eu tenho que estender ele aqui, ó. Meio mais meio dá 1. E aí depois o Mi, Fá, Sol, já sei que vai ser metade do tempo cada uma. Ó, na minha cabeça eu tenho isso aqui, ó. E uma pausa, quer ver? Vamos ouvir até aqui, ó. Então, ó, os 5 primeiros tempos já foi. Agora eu preciso pegar aqui do 2.2 em diante, ó. Aí vai ser Fá, Pá, Mi, Ré, Dó. Então ficou Fá, pausa, Mi, Ré, Dó, Dó. Vai ser isso. Fá, pausa, depois aqui ó, no próximo quadrado, e aí ficou Mi. Pronto, eu fiz o exercício, né? Então, esse primeiro exemplo, né, vocês vão fazer 2 exercícios, né? No primeiro, ele não vai ter síncope, igualzinho a esse aqui. Claro, não vai ser o mesmo exercício, né? Esse eu já estou fazendo, vai ser um parecido, ó. Aí se você ouvir, você vai ver que tá igual, né? Não vou perder meu tempo, depois você pode ouvir. Então, ó, numa faixa ele já tá pronto. O exercício é esse, né? Aí o exercício está pedindo para você criar uma segunda faixa. Você vai criar uma segunda faixa de piano, outro instrumento, tanto faz. E aí ele já passa a ter a síncope. Vamos lá, o que é a síncope? Eu vou usar aqui de rascunho, né? Para explicar o que é a síncope, né? Uma síncope... ou síncopa, né? Tem, tanto faz. É quando um tempo fraco, ou parte do tempo fraco, ele atravessa um tempo forte, né? Então, qual é a ideia? Vamos lá. Se ele começa junto com o clique do metrônomo, ele tá no tempo, ó. Ah, desculpa, eu tinha que ter dado mudo aqui. Vamos lá de novo. Pronto, agora sim. Se eu desloco ele para a esquerda, eu estou no contratempo. Primeiro você vai ouvir o clique, né? Eu estou no contratempo.
de certa forma está deslocado. Então, o que é o síncope? Eu já, né, tem já teve um vídeo sobre isso, na verdade, né, mas agora a gente vai aplicar aqui. Então, só relembrando, né, então você vai prolongar ele. Isso seria uma síncope. Agora a gente está trabalhando as síncopes aqui, né? Tem essa novidade, as 5 notas, dó, ré, mi, fá, sol, e as síncopes. Então, ó. Tá? Só é síncope se eu prolongo esse tempo, ou seja, isso que está aparecendo aí na tela para vocês é uma síncope. Se eu der Ctrl Z no que eu fiz, ele deixou de ser uma síncope para ser simplesmente o contratempo, tá bom? Então, a síncope é o prolongamento da nota. Então, vai passar a ter isso, né? Aí você vai ouvir lá você ouviu a faixa 1 e escreveu. Agora o exercício é para você ouvir a faixa 2, que vai ter uma síncope, pelo menos, né? Aí você vai escrever. Onde que tá a síncope, ó? Tá agora. Tá? Então, você pode identificar aqui que tiveram 2 síncopes. Sol e no Fá. E aí você vai escrever aqui. Por exemplo, nesse caso aqui, deixa eu ouvir de novo para mim. Só lembra até aqui. De novo. Deixa eu ver se é isso. Isso. Aí ré, dó, dó. Aí você pode fazer. Eu adiantei aqui, né? Mas se você ouvir, vai ver que tá igual. Sempre tem que ficar igual. Então, então aqui a gente tem, ó, essas duas síncopes aqui. Essas duas que eu selecionei, tá? Então essa barrinha ela tá atravessando aqui um tempo forte, né? Aqui é o tempo forte, aqui é parte do tempo forte, tá bom? Então a gente... Sei que no exemplo lá do vídeo da síncope eu falei até com a subdivisão em 4 tempos. Aqui a gente vai fazer... A subdivisão ainda tá em 2, né? Nos nossos ditados. Tá bom? Então a gente tem essas duas síncopes aí. E é isso. Aí você vai escrever 2 faixas e vai me enviar, tá bom? O exercício é esse. Então, bom exercício aí para vocês. Abraço.